Fala Sky, e aí, tudo bem? Cara, muito bom estar com vocês de novo, muito bom estar com vocês nesse momento. Nesse vídeo, a gente vai começar a falar sobre algo muito bacana na nossa vida cristã. Quando eu olho a vida cristã, eu entendo a vida cristã como uma vida extremamente ativa. Quando eu e você olhamos para a Bíblia, nós vemos isso. A Bíblia nos mostra que o cristianismo ele é uma vida de transformação constante, é uma vida de crescimento constante, é uma vida onde nós olhamos a palavra de Deus, olhamos para a nossa vida, olhamos para o exemplo que Jesus é e olhamos de novo para a nossa vida e fazemos essa comparação e vemos: eu preciso crescer, eu preciso mudar, eu preciso ser mais parecido com Jesus. E se você é desses também, esse tempo, esse vídeo tem tudo a ver com você. Nós estamos entrando e vamos começar a falar sobre fundamentos do cristianismo. Esse é um dos vídeos, é um primeiro dessa série, a gente vai fazer aproximadamente 7 ou 8 vídeos a respeito disso. E nós vamos falar a respeito daquilo que é a base do cristianismo. E eu não posso começar a falar sobre isso sem falar de crescimento. Essa é uma essência do cristianismo. Jesus veio, nos salvou e é isso, mas existe mais. Existe além da salvação, existe o propósito, existe a realização daquilo que Deus chamou a mim e a você para realizar. Nós vimos isso sobre, se você quiser procurar no canal, aí você vai encontrar um vídeo a respeito de chamados para fazer discípulo, e nós vemos que existe um chamado, existe um propósito na nossa vida. E esse propósito é atingido, e a gente atinge esse propósito crescendo, nos relacionando e conhecendo mais e mais quem Jesus é. E para isso, eu queria perguntar para você uma coisa. Como tem sido a sua vida? Você tem crescido? Quando foi a sua última experiência com Deus? Já faz muito tempo? É recente? Essas perguntas são bem importantes porque elas podem determinar onde nós estamos nessa questão de crescimento com Deus. Agora, vamos ver o que a Bíblia fala a respeito disso. Lá em 2 Coríntios 3,18. 2 Coríntios 3,18 fala assim: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Somos transformados de glória em glória na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Essa mesma imagem que o texto fala, ele está falando da imagem desse espelho que eu e você refletimos. A Bíblia é o nosso espelho. A vida de Jesus é o nosso espelho. E eu e você somos transformados dia a dia, de glória em glória, passo a passo, step by step. Cada momento, a cada realização, a cada oração, a cada leitura da palavra, eu e você somos transformados de glória em glória, de glória em glória, de glória em glória. É constante, mano. É constante. Por isso a pergunta de faz tempo, ela é muito importante e fundamental aqui. Porque não podemos deixar passar tempo. Nós não podemos lembrar com saudade da nossa última experiência com Deus. Precisa ser recente. Precisa ser recente. Quando foi a sua? Quando foi a sua? Nós precisamos estar sempre conectados. E se a gente lê esse texto um pouquinho antes ali, se você ler o capítulo inteiro de 1 Coríntios 3, você vai ver que esse texto está falando a respeito da vida de Moisés e da vida que eu e você podemos ter após Jesus. Ele compara a lei e a graça, a vida que Moisés viveu na lei e a vida que nós podemos viver na graça. E ele dá um exemplo lá da vida de Moisés. A Bíblia nos fala lá em Êxodo que Moisés, ele ia para o monte e ficava um tempo lá, orando, buscando a Deus, se relacionando com Deus, e a gente lê na Bíblia que eram momentos fantásticos. E um desses relatos, a Bíblia nos mostra que Moisés desceu do monte, certa feita, certo dia, e o rosto dele estava brilhando, brilhando, brilhando muito forte. Porém, com o passar do tempo, aquele brilho ia sumindo. A Bíblia fala que Moisés, para andar no meio do povo, teve que inclusive usar um véu
porque senão as pessoas não conseguiam olhar para ele. Mas a Bíblia nos fala que com o passar do tempo aquele brilho ia sumindo e Moisés voltava a ter então seu rosto com a expressão normal. E nesse texto lá em Coríntios, nos mostra que eu e você não precisamos passar por esse esvairamento, por essa diminuição da luz. A glória de Deus pode constantemente brilhar na minha e na tua vida. É isso que a Bíblia está dizendo lá nesse texto de 1 Coríntios. Ou seja, eu e você somos transformados dia a dia, refletindo como espelho a glória de Deus pelo Espírito Santo. É isso que a Bíblia está falando ali. Ou seja, eu e você somos reflexo, somos a luz, somos aqueles que brilham e mostram quem Jesus Cristo é no mundo. Existe um outro texto que fala a respeito disso, que está lá em Provérbios 4, 18. E o texto fala assim: mas a vereda dos justos, o caminho do justo, é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. É como o amanhecer. Amanhecer, o sol vai nascendo e o céu vai brilhando, vai ficando dia, 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 até que seja dia perfeito. Até que seja dia perfeito. Ou seja, a nossa vida cristã, ela passa por passos, por momentos, por crescimento constante. Eu e você precisamos experimentar esse crescimento. Mas e aí? Como é que faz para crescer? Mateus 22, 29 diz o seguinte: Eu e você, nós erramos porque nós não conhecemos as Escrituras e o poder de Deus. Escrituras e poder de Deus. Ou seja, por que eu peco? Deus, se você já me salvou, Jesus Cristo, se você já veio, morreu por mim, eu sou salvo, por que eu continuo pecando? Porque a gente não conhece as Escrituras e o poder de Deus. Quando eu e você temos conhecimento da palavra e experimentamos quem Deus é, o pecado vai nos deixar. O pecado não vai mais exercer poder sobre nós, porque nós conhecemos quem Deus é, temos experiência com Ele e conhecemos o que Sua palavra fala. O poder de Deus, a gente vai começar a falar bastante sobre esse relacionamento, sobre oração, leitura bíblica, nós vamos falar bastante sobre isso. Mas o poder de Deus nós experimentamos quando oramos. É uma das principais maneiras, não é a única, mas é uma das principais. Quando eu e você oramos, nós colocamos para Deus algo que só Ele pode fazer. Sabe aquele milagre, sabe aquela resposta que se Deus não intervir, eu e você não vamos ter? Aí se manifesta o poder de Deus. A manifestação do poder de Deus está na resposta das orações que eu e você fazemos. Ou seja, você vai experimentar o poder de Deus quando você orar. Eu vou experimentar o poder de Deus quando eu orar. E a Bíblia, nós precisamos conhecer. Olha só o que a palavra de Deus diz em Isaías 55, versículo 8 e 9. Isaías 55, 8 e 9. Porque os meus pensamentos, diz o Senhor, não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Você quer saber o que eu penso sobre isso? Eu espero que a tua resposta tenha sido não, porque você acabou de ler que os pensamentos de Deus são mais altos que os meus pensamentos, que os pensamentos de Deus são mais altos que os teus pensamentos. A gente precisa engolir a Bíblia. A gente precisa se relacionar com essa palavra. A gente precisa ler e ler até que os nossos pensamentos estejam alinhados com os pensamentos dele. Até que os nossos caminhos, o nosso caminhar, o nosso estilo de vida, o nosso passo a passo, o nosso responder, o nosso falar, o nosso olhar, o nosso cheirar, o nosso ouvir, seja padrão com o que a Bíblia fala. Até que os nossos pensamentos sejam os pensamentos dele. Sabe, nós precisamos ler e reler e ler e reler a palavra de Deus. Ela é a nossa base, ela é o nosso caminho,
ela é o fundamento da nossa fé. E só para deixar um gostinho no que está por vir aí pela frente, em outros vídeos que nós vamos fazer, eu quero ler para você o que a Bíblia diz que são os princípios elementares da fé, ou os princípios elementares do cristianismo. Hebreus 5, 13 e 14, até Hebreus 6, 1 e 2. Beleza? Hebreus 5, 13 até Hebreus 6, 1 e 2. A Bíblia fala o seguinte: quem se alimenta de leite é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornam-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Portanto, capítulo 6, portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avançamos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte, da fé em Deus, a introdução a respeito do batismo, imposição de mãos, ressurreição de mortos e juízo eterno. Esses são os princípios elementares da fé cristã. E sobre eles nós construímos a nossa vida cristã. E a gente vai nos próximos vídeos, nesses próximos 7 ou 8 vídeos que a gente vai lançar nos próximos dias, eu diria que em 15, 20 dias a gente vai ter todos esses vídeos lá no nosso canal. A gente vai falar sobre cada um desses princípios elementares. Formar uma base para que eu e você possamos construir uma vida cristã madura, uma vida cristã que é eficaz e constantemente transformada pela glória e manifestação do poder de Deus nas nossas vidas. Amém? É isso que eu queria deixar com vocês hoje. Que Deus abençoe vocês, que vocês possam se confrontar com a palavra de Deus. Que a palavra de Deus possa ser como uma espada afiada no seu coração, discernindo alma e espírito e mostrando para você a verdade e o caminho excelente que Ele tem para você. Deus abençoe vocês. Nos vemos no próximo.